Tu és bem-vindo, Jesus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Pode se sentar. O que se comemora hoje? O que se comemora hoje? Páscoa. Sabe o que significa Páscoa? Passar por cima. Passagem. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 23 e 27. Israel estava cativo há 430 anos. Mas chegou o dia da libertação. E Deus fala para Moisés, depois de tantas pragas que já tinha mandado para o Egito, Deus fala para Moisés, fala para o povo preparar um cordeiro, imolar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, e passa o sangue nos umbrais das portas, nos portais, porque o destruidor vai passar à noite, o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver a marca do sangue, todos os primogênitos morrerão. O que livrou Israel do anjo da morte foi a marca do sangue. O anjo passou e todos os primogênitos, a começar pelo filho de Faraó, foram mortos. Mas a casa que tinha a marca do sangue, o anjo passava por cima, não entrava, porque aquele sangue representava libertação, aquele sangue já representava o sangue de Jesus, que foi espargido, que foi derramado na cruz por nós. Olha o que diz, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará e aquela porta não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. 27. Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Só isso. Como que nós comemoramos a Páscoa? Com a ceia. Por quê? Porque no livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, se não me falha a memória, na parte B fala que Cristo é a nossa Páscoa. Graças. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. No livro de Evangelho de João 1:29, diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, isso. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo é a nossa Páscoa. Não tem nada a ver com o coelho,
Não tem nada a ver com chocolate, absolutamente nada. Isso é mundano. Eu posso até dizer que isso é profano, e isso é até diabólico de uma certa maneira, porque eles querem descaracterizar o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa é Cristo em nós. Todos nós que recebemos, que abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar, nós celebramos a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa de ano em ano, nós celebramos a Páscoa de mês em mês, todo primeiro domingo do mês. Me perdoe, eu não sou extremista, eu não sou radical, de verdade, não sou mesmo, mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Isso é uma forma de descaracterizar, de desconstruir a verdadeira razão de celebrarmos a Páscoa, que é a libertação, que é a transformação, que é perdão, que é sangue derramado, que nos justifica de todo e qualquer pecado. Portanto, quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí sim nós temos motivo para celebrarmos a Páscoa, porque Jesus entrou dentro de nós, nos libertou, nos transformou, nos remiu, nos regenerou, nos transformou e nos deu uma nova identidade. Somos nascidos de novo. Siga 1 Coríntios 5,17. Diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, 2 Coríntios, 1 Coríntios? Sim, 2 Coríntios. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez nova criatura somos em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Por isso eu particularmente não tenho o hábito de dizer boa Páscoa. É a mesma coisa que fizeram do Natal. O Natal é o nascimento de Jesus dentro de nós, mas as pessoas colocam o bom velhinho, que é o São Nicolau. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho. É uma maneira que tem de vender mais. Sabia disso? Certo? De aquecer o mercado. Nós estamos na quinta mensagem sobre escatologia. O que é escatos? Os últimos. Logia é ciência, a ciência que estuda os últimos dias. E talvez não dê para encerrar hoje, mas domingo eu encerro, tá bom? Não vou falar mais sobre esse assunto. Mas hoje eu quero falar sobre os 7 juízos, porque nós já falamos sobre arrebatamento da igreja, falamos sobre as trombetas, sobre os selos, e vamos falar hoje sobre os 7 juízos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. É um tema muito técnico, mas a gente tem que pregar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Do 11 a 15. Vou ler com vocês ali. Mas quem tem Bíblia pode acompanhar na Bíblia. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno
deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago. Foi lançado no lago de fogo. Doído, né? Ninguém quer ouvir essas coisas, né? Os 7 juízos de Deus. O primeiro juízo é o juízo do pecado. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 17, Deus falou para Adão assim: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas se você tocar na árvore do bem e do mal, do conhecimento, você morre, quebra a comunhão comigo. E nós sabemos que o Adão pecou. Adão pecou, a Eva pecou, foi expulso do paraíso, foi expulso do jardim, e entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Logo, por um homem, o pecado também tem que sair. Por isso que Jesus se fez carne, habitou entre nós, viveu como nós, se doou, se entregou e morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, para que eu e você fôssemos regenerados, perdoados, transformados. Amém? Nós cantamos agora: a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me transformou, né? A cruz de Cristo julgou os nossos pecados. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi uma obra perfeita, uma obra consumada, uma obra maravilhosa, uma obra inigualável, como diz o livro de Hebreus capítulo 10, verso 10, que de uma vez por toda os meus pecados foram perdoados. Hebreus 10, 10, no qual a vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Segue assim. Tá, volta lá. Na qual vontade temos, e a coluna ali, sido santificados pela obração, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Vamos seguir? E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Vamos seguir. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Eles estavam acostumados a oferecer muitos sacrifícios para perdão de pecados. Cometiam pecado, matavam ovelha. Cometiam pecado, matavam um animal. Cometiam pecado, matavam a rolinha. Deus enojou disso. Por isso que Jesus veio como sumo sacerdote. Era o sacerdote que oferecia as ofertas. Era o sacerdote, o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. E através de Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso à presença de Deus. Os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Ele levou sobre si, lembra daquela canção? Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53, verso 3 e 5. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si
as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos, pela sua dor, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém, igreja? O segundo juízo é o juízo de nós mesmos. 1 Coríntios 11, verso 31 e 32. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas Deus às vezes nos julga para nos disciplinar, para nos colocar no prumo. É isso? Mas quando somos julgados, somos repreendidos. Não, primeiro, volta lá no 31. Isso. Porque se nós nos julgamos, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, para não ser julgados pelo mundo. Amém, igreja? Então, o que consiste isso aqui? É nós reconhecermos que nós temos erros, que nós somos pecadores, nos humilhando diante dele, pedindo perdão para ele, porque se eu não pedir perdão para ele, eu vou ser julgado no final, e aí não dá tempo mais de arrepender. Eu preciso ser corrigido, orientado, julgado, para o meu bem-estar, para que eu não seja condenado no juízo final. Por isso que eu preciso reconhecer os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, e pedir perdão para Deus. E o sangue de Jesus nos purificará de todo e qualquer pecado. O terceiro tribunal de Cristo vamos lá, 2 Coríntios 5:10. Diz que todos nós compareceremos diante do Senhor. Todos nós compareceremos diante do Senhor, ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós, crentes em Jesus, salvos em Jesus, estaremos no tribunal de Cristo. Não confunda o tribunal de Cristo com o juízo final. Não confunda o grande trono branco com o julgamento final. No trono de Jesus, no trono branco, é para eu e você sermos galardoados, recompensados. Esse juízo aqui, esse julgamento aqui não é para condenação, não é para ser salvo ou para ser condenado. Esse juízo aqui é para salvação, é para galardão. Se você olhar para Apocalipse capítulo 22, 12, fala sobre isso. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua. Por isso que o nosso trabalho no Papai do Céu não é vão. Tudo que nós fizermos está no livro de Deus, quer coisas boas, quer coisas ruins. Você pode estar certo que tudo que nós fizermos, das coisas boas ou ruins, está escrito. E daqui a pouco nós vamos ver que existem 3 livros, tudo está lá, tudo está registrado lá, para eu não dizer assim lá na eternidade, eu não fiz nada disso, aqui está escrito no livro. É como se Deus passasse um slide e mostrasse tudo para a gente. Por que você não vai herdar a eternidade? Por que você não vai morar na eternidade? Por que você vai para o Seol, para o Hades ou para o inferno? Ou para o lago de fogo? Porque está escrito aqui, tudo que você pensou,
Tudo que você pensou, tudo que você falou, tudo que você fez está registrado. Ih, pastor, então lascou. Eu sei, eu também me lascaria se eu não fosse perdoado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu estaria lascado, porque o meu passado é negro. Como é que é, pastor? O meu passado é terrível. Mas a Bíblia fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Dos meus pecados Deus não lembra mais, porque eu os confessei ao Senhor, e eu não os pratico mais. Me deu vida nova. Amém, queridos? Então esse julgamento aí é para recompensar cada um segundo as suas obras. É por isso que tudo que você fizer, faça com alegria, faça com amor, faça com empenho, faça com dedicação, faça o melhor para Deus, porque tudo que você fizer vai resultar em glórias para Deus e bênção para a sua vida. Tudo que você fizer, toda a sua dedicação, todo o seu empenho, tudo que você faz, coloque o seu coração naquilo que você está fazendo, porque nós temos que servir o Senhor com alegria, porque tudo que nós fizermos ainda é pouco comparado com o que Ele fez por cada um de nós. Amém? Amém, amém? A Bíblia menciona 4 tipos de coroas. Não vou citar versículo não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça e a coroa incorruptível. Há 4 coroas. Está ouvindo? Lembra daquele dia que eu contei aquela história da mulher que um pastor teve a visão lá do céu, na hora de receber o galardão, e aquela fila, e cada um recebia, o anjo colocava uma coroa na cabeça de cada um, e o pastor está ali, o pastorzão está ali na fila. Aí tinha 3 senhoras na frente dele, e uma bem simplesinha, e tinha 3 coroas na prateleira. Ele imaginou logo, aquela grandona lá é minha. Eu sou o pastor, eu sou o ungidão, pastorzão de Deus. Aí o anjo colocou a coroa média na senhora que estava na frente, e disse: aquela grandona, essa senhorinha aqui não vai levar nada, é minha. Aí o anjo colocou aquela coroa grande na cabeça daquela senhorinha, e o pastor gritou: ei, o anjo, está errado, porque eu sou o pastor. E o anjo disse: não estou errado, essa coroa é dela. Mas por que? Eu sou o pastor, eu que prego. Ele disse: não seja ingrato. Todas as vezes que você ia pregar, essa senhora ia para o porão da igreja e chorava e dizia: Deus, usa o pregador, faz dele um instrumento nas suas mãos. Ela estava no anonimato, ela não apareceu, mas estava desempenhando uma função de intercessão, e isso alegrou o coração do Senhor. Você pode estar certo, ainda que as pessoas não te valorizem, ainda que as pessoas não te dêem o valor devido que você queira, o que você quer. Não busque glória. O ego quer glória, mas o verdadeiro cristão quer a cruz. Eu me crucifico sempre, para que o meu eu não apareça, mas que apareça Ele, que Ele cresça e que eu diminua. Foi isso que disseram os discípulos de João Batista: olha, Jesus está fazendo tantas coisas, e João disse: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, porque a glória é dele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. O 4º julgamento é o julgamento de Israel. Você sabe que Israel é o termômetro do mundo. Como é que é, pastor? Israel é o termômetro do mundo. Olha para Israel. Israel é uma referência. Israel é um farol para o mundo. E eles vão ser julgados. Por que eles vão ser julgados, pastor? Porque eles não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Tem muitos judeus lá messiânicos, tem muitos judeus crentes,
mas a maioria está esperando Jesus voltar. A maioria está esperando Jesus voltar. Eles não aceitam o Cristo que nós aceitamos, eles não creem. Nós até cantamos, ele veio buscar o que era seu, mas eles rejeitaram. Jesus agora é meu. Ele veio para os judeus rejeitaram, e a bênção se estendeu aos gentios, se estendeu até a mim, se estendeu até você. Nós somos alcançados, nós somos adotados. Jesus nos adotou como filhos também, mas ele veio para os judeus, ele veio para aquele povo lá. Aquele povo é abençoado, aquele povo é perseguido. Hoje existe 100 nações ao redor e ao derredor de Israel que trabalha contra Israel. Você sabia disso? Israel é menor do que o estado de Sergipe, é um nada. Eu conheço, atravessei Israel, com 600 quilômetros você atravessa Israel de ponta a ponta. Está lá aquela nação pequena no meio de seus algozes. Vai chegar um dia que eles vão ser penalizados. Vai chegar um dia que a aliança bélica que Israel tem com os Estados Unidos, com a Inglaterra, eles vão retirar. Israel vai enfrentar a grande tribulação. Israel vai enfrentar uma dor terrível, eles vão chorar desesperadamente. Mas nesse momento de dor, nesse momento de caos, nesse momento de pânico da grande tribulação, eles vão clamar por Jesus. Eles vão gritar e vão chorar pelo Senhor, pela salvação, e Jesus vai intervir. Amém? E aí começa o período milenar, o julgamento de Israel. Por quê? No livro de Jeremias 30, versos 4 e 8, Deus vai enviar juízo sobre Israel, e eles clamarão, se arrependerão, e o Senhor os salvará. Zacarias capítulo 10, Zacarias 12, 10. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. Você sabe o que é Megido? No hebraico, Megido, no grego, Amagedon, batalha final, a grande batalha. Eu estive lá no vale do Amagedon. É um lugar interessante, que hoje eu estou vendo alguma reportagem sobre isso. É um ponto estratégico de guerra. Salomão construiu cidade lá, não existe nada lá hoje. Já construíram 26 cidades nesse mesmo lugar, e é destruído, reconstrói, é destruído, reconstrói. É impressionante aquele alto, porque é um ponto estratégico. Todos os reinos daquela época teriam que passar naquele lugar. É um ponto estratégico de guerra. Quem comandava aquele ponto ali, comandava a guerra. Salomão tem cidade lá, e ali o rei Nabucodonosor teve o seu quartel-general lá. Até Napoleão teve o seu quartel-general lá. Olha quantos mil anos depois, 1700 anos depois. E haverá uma guerra no Armagedon, e é justamente essas nações que vão comprimir Israel, vão massacrar Israel, vão oprimir Israel. E eles vão perceber que, por mais que eles tenham armamentos bélicos, eles não vão conseguir
pelejar contra o anticristo e pelejar contra as nações. Porque a Bíblia fala que vai passar tanta gente no rio Eufrates, que o rio Eufrates vai secar. Eu sei que hoje os armamentos bélicos são tecnológicos. Eu sei que hoje nem se coloca mais soldado na linha de frente, só a Rússia que faz isso. Hoje é drone, hoje é míssil, não é assim? Hoje o homem não está mais no confronto. Eu posso imaginar, me perdoe, tá bom? Porque eu já vi alguma coisa assim. A China vai preparar robô. Como é que é, pastor? A China vai preparar robôs. Porque já existe. Se perder um robô, não perdeu ninguém. E eles também não estão preocupados em perder soldados. A Rússia, por exemplo, está perdendo soldados uma após outra. Ele não está preocupado em perder soldados. Eles não querem perder território. Eles querem continuar avançando. E no Armagedon até pode estar certo que a Rússia, que a Índia, que evidentemente o Irã, a China, todos vão pelejar contra Israel. Imagina a potência bélica que tem a Rússia hoje e a China, só esses dois, e a Coreia do Norte, só esses três. Imagina quantos milhares de soldados, quantos milhares de aparelhos bélicos, de equipamentos bélicos que essas nações têm. E eles pelejam contra Israel. Você sabe que tem nação custeando o Irã, e o Irã está custeando outros povos para pelejar contra Israel. A gente vai ver isso depois. Deus vai pesar a mão na vida deles. Será nessa hora que a nação na sua totalidade vai reconhecer que Jesus é o Senhor, vai reconhecer que Jesus é o Messias, sendo por ele convertidos. Romanos capítulo 11, verso 26. Tiraram o meu vento, né? Agora sim. Que está uma sauna aqui em cima. Romanos 11, 26 e 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó a impiedade, ou as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando Israel arrepender, quando Israel se converter, quando Israel se render a Jesus, o Senhor vai entrar com a sua providência, com os seus milagres. O quinto julgamento, o julgamento das nações. Joel capítulo 3. Vamos começar o versículo 1 e 2, só para eu não perder o raciocínio. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança. Segue. Israel a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Olha o que esse povo fizeram, tem feito com Israel, e o que Deus vai revidar. Deus vai vingar o que fizeram com Israel. Israel a quem eles espalharam entre os povos e repartindo a minha terra entre si. Vai. Lançaram sorte sobre meu povo, deram os meninos em troca de prostitutas, e venderam as meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, diz o Senhor, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia, então que estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, isso é Deus falando. Sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, sobre as nações, visto que vocês levaram a minha prata e meu ouro,
e puseram as minhas joias preciosas nos templos pagãos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês, assim como eles fizeram com Israel, e aos filhos de Judá. Esses os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque é o Senhor que disse. Isso aqui é vingança. Deus está dizendo: assim como vocês fizeram com o meu povo, trocando prostituta por menino, e trocando vinho por meninas, levando todos os meus pertences, pegando o ouro do templo do Senhor e levando para o templo pagão, eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Deus não vai deixar impune. Eu tenho uma notícia muito ruim para vocês. Infelizmente, a nossa nação está aliançada com essas 100 nações que está contra Israel. Você sabia disso? Sim ou não? Sim, você sabe disso. E o pior, mandou um avião buscar 7.000 muçulmanos para o Brasil. Eles já estão aqui. Você nem imagina o que esse pessoal pode causar à nação. Pastor, são gente. Eles são anti-Bíblia, são anti-Cristo, são anti-Evangelho. Você sabia disso? Mas fazem isso para provocar, porque quer que essa nação vá para a bancarrota, quer que essa nação afunde cada vez mais. E você sabe disso, não faz vista grossa não. É o país que a gente está vivendo. Por isso que a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que avançar, a igreja não pode se acovardar, a igreja não pode ter medo, porque enquanto a gente ficou encolhido, algum segmento cresceu, evoluiu. E ontem eu estava vendo um professor de faculdade federal dizendo que a Bíblia é uma falácia, que Deus é uma falácia, que tudo é um engano, que tudo é mentira, e os alunos assistindo tudo isso. Você acha que influencia? Influenciou meus filhos. Como é que é, pastor? Influenciou meus filhos. O mundo é mau. O mundo é mau. Se uma pessoa for para a faculdade, for fazer faculdade, e não for crente, lavado e remido do sangue do Cordeiro, ele volta ateu. Porque é isso que ensina na faculdade. Vou repetir, é isso que ensina nas faculdades federais. A maioria dos reitores, a maioria dos professores tem essa linha ideológica de desvirtuar, de desconstruir tudo aquilo que é princípios éticos, morais e espirituais. É para debandar mesmo. Está ouvindo, igreja? É para debandar mesmo. É isso que eles querem, que as coisas fiquem debandadas, porque é isso que Karl Marx ensina: a ter sexo à vontade, a ninguém ser dono de ninguém, as pessoas fazer o que bem entender. E agora o nosso país agora tem a misoginia. Misoginia, já ouviram falar sobre isso? Coitado dos homens, está tudo lascado agora. Aí fica aberto os seus olhos. Eu estou te ensinando como pastor, fica veiaco. Se você for conversar com a mulher, grava, mantenha a distância, porque é a lei aprovada lá no Senado. Se a mulher falar que você assediou, se a mulher falar que você falou que ela está mal arrumada, se a mulher falar que ela está mal vestida, e que você falou alguma coisa que contrariou, é 2 a 5 anos de cadeia. Hã? Mais do que agressão, é isso. Isso não é falácia, gente. Isso é o que está acontecendo no nosso país hoje.
Você sabe o que vai acontecer? O camarada vai ficar longe de mulher. Você já imaginou? É sério que eu estou dizendo para vocês. Ei, você que trabalha perto de alguma pessoa lá na empresa, mantenha a distância. É crime inafiançável. É chilindró. Misericórdia, pastor. Eu estou te falando, mas eles querem isso mesmo. Eles não querem que os homens casem. Eles querem que o homem case com o homem. E eles querem que a mulher case com a mulher. E não adianta você estar amarrado. Não está amarrado não, porque é isso que está acontecendo aos nossos olhos, todos os dias, bem pertinho da gente. Na nossa família tem uns montes. Ou não é isso que está acontecendo? E a gente aceita isso como, isso é fruto de evolução, pastor. Isso é o pleno século 21. Não, irmão. Não, isso não é fruto de evolução, não. Isso é fruto de degradação moral. Hoje a gente está vivendo pior do que Sodoma e Gomorra. Como é que é, pastor? Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Você nem imagina o que as crianças estão acessando. Como é que é, pastor? Você nem imagina o que os seus filhos estão acessando. Coisas que você nunca imaginou. Bestialismo, por exemplo. Sexo com animais. Como é que é, pastor? É isso que você ouviu. O negócio é terrível, porque essa é a ideia, é destruir a família mesmo, é colocar a família nos frangalhos. Eu vi um homo, né, falando, vocês estão achando que a gente está querendo destruir a família? Nós queremos destruir a família sim, assintosamente, descaradamente, nós queremos destruir a família. Esse é o mundo que a gente vive. Então, no julgamento das nações, a base que vão ser julgados é tudo que fizeram com Israel, é tudo que está fazendo com Israel. A base do julgamento será esse. Sexto, o julgamento dos anjos. Você sabia que você vai julgar os anjos caídos? Você sabia que a igreja vai julgar as nações? É a Bíblia, tá bom? Judas 6. Tem capítulo? Não, só tem um capítulo, é 6, verso 6. Que aquilo, onde é que você arrumou aquele lá? Tá assim aí? Judas não tem capítulo. É só 6, vai deixar. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É juízo. Um juízo para os anjos caídos. Os anjos que se rebelaram. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. Coríntios. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juiz aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja? O que Paulo está dizendo? Os irmãos tinham contenda entre si. Ao invés de eles julgarem entre si, dentro da própria igreja, resolver o problema dentro da própria igreja, eles estavam levando o assunto para o lado de fora, estavam levando o assunto para o ímpio julgar. E Paulo está exortando: vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? E agora vocês estão defendendo essa causa, ao invés de vocês resolver o problema entre vocês, vocês estão levando para os ímpios julgarem a causa que é da igreja.
Eu vi um juiz falando isso. Quando teve um problema na igreja, o juiz usou esse texto aí. Ele disse: vocês deveriam resolver esse negócio entre vocês, e não trazer isso para o jurídico, para o civil, sendo que o problema é da igreja. Amém? Amém, amém? Mais um então, 2 Pedro 2:4. Esse julgamento é para anjos caídos, é juízo para anjos caídos, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Tudo vai para o tribunal, tudo vai para o juízo final, que daqui a pouco a gente fala. Mateus 25, verso 41. Aqui Jesus fala: vai reunir as nações, vai juntar as nações e vai separar como se separa cordeiro de cabrito. E os que tiver à esquerda, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não é para você, não é para mim, não é para nós. Você vai para lá se você quiser, mas existe um caminho para a gente sair fora desse lugar aí, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nosso libertador, nosso salvador. Amém, 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 amém. O sexto juízo é o juízo final, que nós lemos na abertura. Será o julgamento dos ímpios que foram mortos, desde Caim, o primeiro homicida, até a última pessoa, quando Jesus fizer o julgamento, que será após o milênio. Então, após o milênio, Satanás será derrotado em definitivo e será lançado no lago de fogo. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Terminar hoje. Ao final do milênio, a igreja arrebatada, chama arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, 7 anos. Aí tem os 7 anos da grande tribulação. Jesus volta para estabelecer o reino milenar, com 1000 anos na terra. Satanás será preso, mas depois de 1000 anos Satanás será solto. Então, ao findar o milênio, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o anticristo. Haverá no milênio 3 livros. Interessante que nós lemos sobre isso aí. Primeiro livro, o livro da vida, que está escrito o nome dos salvos, das pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. O livro da vida. Lembra de Moisés, capítulo Êxodo 32, que o povo, Moisés estava orando, buscando a presença de Deus, 40 dias jejuando. Quando desce, o povo está adorando o bezerro, e Deus fica irado. Deus disse: eu vou eliminar esse povo. Aí Moisés disse assim: se o Senhor não abençoar esse povo, só pode riscar meu nome do livro. Coragem. Então, desde o livro de Êxodo, já fala do livro da vida. Então o Senhor disse a Moisés, 32, eu quero mencionar isso aí, porque Moisés intercedeu, Deus ouviu Moisés, mas Deus disse assim: tudo bem, eu vou te responder, eu vou te ouvir, mas toda alma que pecar, eu vou riscar do livro da vida. Agora, após perdona ali o pecado, Moisés intercedendo pelo povo. Ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés:
riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, o primeiro livro é o livro da vida. É o livro que está registrado lá, toda aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, está lá. O segundo livro é o livro das obras, onde estão escritas as obras dos homens. A gente já leu. Vamos lá, Apocalipse 20, 12. Olha o plural. Vi também os mortos e os grandes e pequenos que estavam ao pé diante do trono. Então foram abertos livros. Então não é um livro, livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Tá bom. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos livros. Está tudo registrado nos livros, nossas boas ações e nossas más ações. E o terceiro livro é a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, que as pessoas desprezam, ignoram, alguns repudiam, e alguns dizem que é uma falácia, que é um engano. Mas olha o que diz no livro de João, Evangelho de João 12, 47, 48. Olha o que diz, o que Jesus está dizendo, que a palavra vai julgar. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Está claro isso? Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. E a palavra, ela gera vida e gera morte. Mas haverá um dia que as pessoas vão ser julgadas pela palavra. Então, terminando: rico, pobre, inteligente, indulto, intelectual, capacitado, incapacitado, seja quem for, todas as pessoas comparecerão diante do Senhor. Uns para condenação eterna e outros para a vida eterna. E fique esperto, porque nada vai ficar escondido. Como é que é, pastor? Nada vai ficar escondido. Tem pessoas que não sabem de nada que as pessoas fazem, mas um dia tudo vai ser revelado. Não adianta enganar a Deus. Lucas 12, verso 2. Nada ficará encoberto, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Vai chegar um dia que tudo vai ser revelado. Por isso, coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem, arrependa dos seus pecados, acerta a sua vida com Jesus, acerta a sua vida com Deus. Porque se você deixar lá para a eternidade, tarde demais. Você já imaginou a vergonha que muitas pessoas vão passar? Milhares de pessoas serão envergonhadas por ter escondido um tanto de coisas, e aí até os pensamentos serão revelados. Como é que é, pastor? Até os pensamentos. Porque existe pecado por omissão e pecado por comissão. Tem pecado que você pratica e tem pecado que você omite. Tem pecado que você não pratica, mas você pensou. E Jesus disse que se pensarmos, dependendo do pecado, você já cometeu um pecado. Amém, igreja? Para a gente encerrar, então vai ser um momento terrível para milhões de pessoas quando esses livros forem abertos.
Vou repetir lá o Apocalipse capítulo 20, verso 12, para a gente encerrar mesmo. De novo, pastor. Viu-se um grande... 20 e 12. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Não pense você que o Papai do Céu não está vendo. Pastor, pensei que fosse só o diabo que ficava esticando o couro assim no cantinho da igreja, ali sentadinho ali, ó. Ele fica esticando o couro para colocar mais alguma coisinha para me condenar. Não. Deus está vendo todas as coisas. Faça o bem, pratique o bem, abandone o pecado e viva para Jesus, porque só Jesus salva. Só Jesus é o nosso advogado. Pastor, mas Jesus não é amor? Sim, Jesus é amor. Mas vai chegar um dia que não é Jesus de amor, vai ser o Jesus de justiça, o Rei de justiça. Esquece compaixão e misericórdia. Não, é juízo. A gente tem um tempo hoje para tomar decisões e decidir a nossa vida. Se queremos acertar a nossa vida ou se queremos viver da maneira que a gente está escolhendo viver. Escolha o melhor, escolha a melhor parte, escolha Jesus. Deixe Jesus cuidar de você. Amém, queridos?